Programador Life na área, estamos agora mais uma vez para a segunda aula de Aprendendo de uma vez por toda SQL, Structured Care Language. Para dar um overview da última aula que nós tivemos, então nós aprendemos quem criou, qual que é o nome, para que serve, o que são DDL, Data Defined Language, Data de Definição de Dados, DML, Data Manipulation Language, que nós vamos aprender na aula de hoje. Nós vamos aprender como insere informações, como atualiza informações, como exclui informações do banco de dados. Muito importante essa aula, é fundamental. Todos os aplicativos, sites, sistemas, eles precisam ter essas informações. Então nós vamos aprender como fazer isso. DCL, Data Control Language, né? Ou seja, para nós dar permissões ou revogar permissões de usuários. DTL, linguagem de transação de dados, também que nós vamos aprender mais à frente, e DQL, Data Care Language, que é gigantesca essa parte aqui, nós vamos passo a passo, provavelmente na terceira ou quarta aula, nós vamos começar e vamos repassando até chegar no final, e depois nós vamos colocar casos reais para poder vocês pegarem prática e chegar tanto no vestibular, como nos cursos, como em concurso público e fundamental no seu trabalho você conseguir fazer todas as consultas, todas as análises que você precisar no seu objetivo de entregar o melhor possível para em todos os lugares que você tiver, você trazer maior conhecimento dos seus estudos com a organização, para a sua prova, para a sua vida. E nós aprendemos, no começo, nós aprendemos como criar um banco de dados. Então, nós aprendemos o Create Database, aprendemos o que é charset, o que é collation. Lembrando, charset é quais caracteres possíveis eu posso utilizar. Geralmente, utilizamos o TF8-MB4 e o collate é como vai ser a organização, por exemplo, a ordenação dos nomes, ou a igualdade, a comparação, como ele deve ter comparar maiúsculo com minúsculo, deve ser considerado igual ou não, ele deve ser considerado diferente, né? Se eu tenho um nome, Maria, é igual a Maria, só que uma está escrito maiúsculo, outra está minúsculo, tem que considerar como elas sendo iguais, então isso é o collate que faz, tá? E para você ter essa diferenciação, você deve definir um collation corretamente. O collation padrão é o TF8-MB4 Unicode CI. E nós, como chegamos depois da criação da base de dados, nós chegamos na criação da tabela, né? Eu tenho um banco de dados, eu tenho que ter onde eu vou guardar as informações. E aí nós aprendemos o Create Table, o nome da tabela, depois vem os campos. E aí nós passamos por várias fases, que é os tipos de dados, né, que nós aprendemos que existem dados numéricos, data e hora, texto, dados especiais, e que não vão ser abordados nesse momento, é o Spatial e JSON. Caso vocês queiram, deixem nos seus comentários e nós podemos, nos próximos vídeos, colocar duas sessões especiais, um falando sobre os tipos de dados Spatial e outro do tipo de dados JSON. Então, recapitulando, dos dados numéricos nós temos tiny_int, small_int, medium_int, int e big_int, tá? Eu estou passando um overview aqui porque, caso queira, na primeira aula está todo explicado cada um desses. Float, double, decimal. Lembrando, utilize-se geralmente decimal porque você define quais as casas decimais, né, quantas casas decimais você deseja e qual é o número inteiro que deve ter. Então, é o mais utilizado. O float e o double utiliza mais para quando você vai fazer cálculos matemáticos. Então, de repente, você é um matemático e precisa de cálculos mais complexos, você utiliza o float ou o double. O double é o dobro do float. Então, é muita informação para quem trabalha com matemática e queira utilizar cálculos complexos aí no seu dia a dia. Data e hora. Data e hora, bem simples, né? Eu tenho o date, o date time, que é a data e a hora, timestamp, que é a data e hora com o UTC. O UTC eu expliquei na primeira aula, que nós temos no Brasil 3 UTCs diferentes, né? Nós estamos no Brasília nós estamos no -3, e aí nós temos -2, -4 e -5.
se nós formos pegar o restante do Brasil, ok? Ou caso queira, tem o IR também. Mostramos também sobre os tipos de dados, textos, que é muito utilizado, quiçá o mais utilizado quando você vai fazer uma criação de tabela, né? E os principais, eu falei, mostrei a diferença entre o varchar e char, que é fundamental para ver velocidade e performance do seu banco de dados. Muito importante. Varchar, ele manda somente a quantidade armazenada, enquanto o char não, manda a quantidade que você definiu. Ok? Falamos também sobre os campos especiais, que eu posso gravar qualquer coisa que eu queira. Quero gravar uma música dentro do banco de dados? Posso gravar. Quero gravar uma imagem dentro do banco de dados? Posso gravar. Quero gravar um arquivo? Também posso gravar. Lembrando, o banco de dados cresce muito rápido, porque ele vai ter, no mínimo, o tamanho do arquivo que você enviou. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de campo. Ele deve ser utilizado em casos especiais realmente. Ok? E falamos sobre validação, por final, né? Ou seja, um campo ele tem que ser obrigatório, então é um not null. Um campo tem que ser único, ou seja, só pode existir um registro dele, então tem que ser unique. Eu falei também da chave primária, primary key. Chave primária, toda tabela é obrigatório ter uma chave primária, porque é aquilo que vai ser o referencial quando eu vou fazer uma consulta, né? Quem que é o cliente número 1? E essa é a chave primária, é o código, né? Geralmente, por exemplo, se você tiver uma faculdade, ID do aluno e assim por diante. Foreign key, chave estrangeira. Chave estrangeira quer dizer o quê? Se eu tenho um aluno e ele tem uma matrícula, eu preciso falar que essa matrícula é desse aluno. E para isso eu faço uma ligação entre essas duas tabelas utilizando uma chave estrangeira. Ok? No primeiro vídeo nós mostramos com calma, passo a passo, como faz isso daí. E nós temos o check. Check é para fazer uma validação. Eu posso falar o seguinte, que a idade tem que ser no mínimo, por exemplo, 18 anos até 130 anos. Ou seja, naquele campo, se alguém tentar digitar uma idade menor que 18 ou maior que 130 anos, não vai conseguir. Eu estou falando 18 dependendo do que você está fazendo, né? Porém, nada impediria a idade mínima ser 5 anos, por exemplo, depende da empresa que você está fazendo, e vamos supor, se é uma faculdade, não vai ter ninguém, muito provavelmente, menor que 15 anos. Então, você poderia fazer essa validação. Eu estou falando, essa pode ser, tem várias outras situações que você pode fazer. Por exemplo, se você tem um campo chamado salário, o salário tem que ser, por exemplo, maior que R$ 1, né? Ou seja, ou maior que o salário mínimo Brasil, por exemplo, e assim por diante. Você pode colocar essa regra dentro do banco de dados e ninguém vai conseguir informar um valor de salário menor que esse mínimo, ok? E default, que é um valor padrão. Eu posso falar o seguinte, que o valor padrão daquele campo vai ser tal valor, ou seja, se não for preenchido, aquele valor que vai ser atribuído, ok? Então vamos para a aula de hoje, que é a mais importante que nós estamos falando. Então, nós vamos falar sobre inserção, alteração e exclusão. Inserindo informações no banco de dados. Como que eu faço para inserir uma informação dentro do banco de dados? Eu escrevo insert into, depois nome da tabela, depois os campos que eu quero atribuir e depois os valores, values e os valores que eu quero colocar. Tá? Então, vamos dar um exemplo na prática, que o importante é nós praticarmos, porque é na prática que se leva à perfeição. Então, vamos lá. Nós vamos entrar aqui no MySQL Workbench. Vamos acessar aqui nossa base de dados. Ok. Nós temos aqui Faculdade de Programador Life, nós temos a tabela de alunos, a tabela de cursos e a tabela de matrículas. Ok? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, tirar toda essa lista aqui e vamos fazer o seguinte. Eu quero inserir
insert into, o que mais? Nome da tabela, os campos, tá? Se eu esquecer, eu posso apertar aqui em columns, ele me lista quem são os campos. Então, AluID aluno, nós falamos que ela é auto-incremente, lembra na primeira aula? Então, ou seja, automaticamente ela já vai ter valor. Então, eu não preciso informar ela, eu posso informar já direto o nome do aluno. Alu CPF. Depois eu posso pegar alu logradouro, alu número, alu complemento, alu bairro, alu cidade, alu CEP e values. Deixa eu colocar maiúsculo aqui. Maiúsculo e minúsculo não influencia. É que eu criei uma regra que os comandos eu coloco em maiúsculo, né? E os valores eu coloco conforme está escrito no banco de dados. Mas é uma regra que não é obrigatória. Eu poderia escrever tudo em minúsculo, isso a gente ia dar na mesma. Vamos lá. O que eu tenho que fazer? A primeira informação que eu colocar aqui vai se referir ao primeiro campo daqui. Então, como que funciona? Quando eu quero escrever um texto, eu tenho que colocar entre aspas. Tanto faz aspas duplas como aspas simples. Então, eu posso fazer assim e escrever aqui dentro. Eu posso falar assim, por exemplo. Tereza Bernardo dos Santos. Ou, se eu quisesse, eu poderia fazer aspas simples, que também funcionaria. CPF também é um texto, então eu tenho que colocar entre aspas também. Então eu vou colocar aqui o número de CPF. Logradouro, endereço. Então vamos colocar aqui, por exemplo, Rua Traituba. Número. O número, nós também colocamos ele como texto. Então, o número, nós podemos colocar sem número, por exemplo, ou colocar um número mesmo, vamos por 150. Complemento. Se eu não tiver complemento, o que eu posso fazer? Eu posso informar uma coisa chamada null. Null é sem informação. Null é sem informação. Ou seja, eu não estou passando, é nulo. Ele não tem informação. Bairro. Bairro. E CEP. Ok? Então, vamos lá. Insert into, depois vem o nome da tabela, vem o nome dos campos, depois values e os valores de cada um na mesma ordem. Então, primeiro no primeiro, segundo no segundo, terceiro no terceiro, quarto no quarto, e assim por diante, quinto no quinto, sexto no sexto, sétimo no sétimo. Opa, faltou, olha lá, faltou a cidade, nós não informamos, então aqui, São Paulo. Cidade na cidade e o CEP no CEP. Ok? Depois que fez isso, qual que é o próximo passo? Aí você aperta para executar este comando. O que ele está falando? Que o campo CEP está incorreto. Então eu digitei uma informação a mais. Quer ver? Eu digitei uma informação a mais. Você viu que ele já verifica, ó, aqui é só para mostrar para vocês, aqui ó. O que ele falou? Data muito longa para a coluna AluCEP. Por quê? Nós definimos que o máximo da CEP é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E eu digitei 10. Então ele já está bloqueando, ele não está deixando nós gravarmos. Agora ele aceitou. Ok? Ah, mas como que eu sei se gravou ou não gravou? Você pode vir aqui
e você pode apertar aqui, ó, nesse terceira opçãozinha. Aqui, ó, Tereza Bernardo dos Santos, gravou no banco de dados. Você acabou de fazer a sua primeira inserção de registro no banco de dados. E todos são assim. Você não muda essa regra. A inserção de registros sempre é desse mesmo modo. Então você quer informar tanto se você trabalha com aplicativo, se você trabalha com site, você trabalha com sistema, nunca vai mudar. A inserção de dados sempre é dessa mesma maneira. O que mais que nós temos no Insert Into para nós deixarmos mais evoluído isso? Insert Into eu posso também fazer inserção múltiplas. O que é inserção múltiplas? Isso eu tenho vários registros para cadastrar. Não é somente um, é vários registros. O que eu posso fazer? Eu vou mudar aqui, vamos colocar aqui, vamos falar assim, ó, por exemplo, Beatriz Silveira. Vou colocar aqui um outro. Vamos colocar que ela mora na rua Cotia, número 10. Vamos colocar um complemento aqui, vamos falar que ela é no bloco A, apartamento 72. Ok? Aqui vamos falar aqui, por exemplo, que seria saúde, São Paulo, vamos colocar um outro CEP, 02. Ok? Tá, mas aí lembra que eu falei que eu tenho mais do que um registro. Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui. Vamos supor Beto Oliveira. Vou colocar aqui um outro CPF. Vamos colocar na rua Traituba. Vou colocar aqui 12. Vamos falar que vamos por fundos e falar que é Santa Cruz. E colocar aqui um outro CPF. Ok? Então o que eu faço? Eu não coloco ponto e vírgula, eu coloco só vírgula depois que eu fecho parênteses e já coloco o segundo registro que eu queira. O que eu faço? Na hora que eu executar, ele já vai inserir esses dois de uma vez só. Não vai inserir só um de cada vez. Acabou de inserir, vamos ver se funcionou. Aqui, Beatriz e o Beto, os dois estão cadastrados. Ok? Nós não usamos algumas opções, que é inserção de registro com data, certo? O que eu vou fazer? Para nós praticarmos, eu vou não inserir os alunos, mas sim eu vou inserir a matrícula, porque a matrícula, uma das colunas é MatData. MatData, automaticamente é o campo que nós queremos, é um tipo data. Então, o que nós vamos fazer? Insert into matrículas. Matcódigo eu não preciso preencher, porque ele é um campo autoincremente. Então, eu só vou preencher matdata, alu, ID, aluno e cur, código do curso. Só os três. Então, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Aqui é importante que nós vamos ter três campos, e os três campos é diferente do que o primeiro. Isso é muito bom, porque nós vamos praticando coisas diferentes. Data. Data é ano, mês e dia. Data, ano, mês, dia. Como que eu vou fazer isso? Ano, vamos supor, 2022, no mês 3, no dia 15. E aqui eu coloco entre aspas. E entre eu coloco um hífen. Então fica ano, hífen, mês, hífen, dia. Alu, ID, aluno, é o código do aluno. Tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o alunos, vamos listar de novo? Vamos supor que a matrícula foi para Beatriz, então eu vou informar o código
3. Então, vamos voltar onde nós estávamos, colocar o... Quando é um número, você não precisa do aspas, você só coloca o número. Bem simples, né? Você só coloca o número, está tudo certo. Ok? E o último campo é o código do curso. Vamos ver quais os cursos que nós já cadastramos? Não temos nenhum. Muito bom que nós vamos fazer a inserção de um curso aqui. Então, vamos lá. Insert into cursos. Qual o campo? Primeiro, eu não preciso informar, porque ele está como auto-incremente. Então, eu vou informar o curso nome, o cur nome e o cur valor do curso. Vamos lá. Importante. Nome é um texto. Eu vou colocar entre aspas. Pode ser aspas simples ou aspas dupla. Vamos lá. Vamos supor curso de analista de sistemas. E valor do curso, o valor do curso da analista de sistemas, mensalmente, vamos supor que esteja R$ 850. Muito importante aqui. Como eu escrevo um valor? Eu escrevo desta forma aqui. Eu não coloco vírgula, eu coloco ponto. Então, por exemplo, se vamos colocar um valor quebrado, R$ 800,23. Então, 850,23. As casas decimais vêm depois do ponto. Ok? Vamos executar esse comando aqui. Acabamos de inserir o primeiro curso. Vamos visualizar. Analista de sistema, R$ 800,23. Está cadastrado no nosso banco de dados. Ok? Vamos lá. Então, agora eu já tenho um curso. Qual que é o código dele? É o código 1. Então, eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Insert into, matrículas, matdata, nós tínhamos informado, código do aluno, código do curso 1. Ou seja, nós estamos falando que ela fez o curso de analista de sistemas. Acabamos de inserir, vamos verificar, matrículas. Está cadastrada aqui corretamente. Então, sempre que eu for fazer inserção, lembre do comando insert into, nome da tabela, abre parênteses, nome dos campos, values e os valores. Sempre assim, não tem erro. Se vocês memorizarem essa regra, vocês nunca vão errar. Textos, sempre com aspas, ou aspas simples, ou aspas duplas. Número, não precisa do aspas. Se você colocar, vai funcionar? Vai funcionar, tá? Porém, por padrão, os números não têm aspas. Né? E valores monetários, você coloca as casas decimais, ele vai ficar com ponto. Casas decimais com ponto, não com vírgula. Ok? E sempre que vai escrever uma data, sempre se escreve ano, mês e dia. Muito bem. Vamos continuar aqui nos nossos slides e vamos prosseguir para mais informações. Então, Insert into, fundamental vocês saberem como se utiliza. E nós temos umas outras coisinhas como Insert into. Ok? Insert into, eu posso usar também o seguinte, eu posso criar informações dentro da tabela utilizando uma consulta. Ah, mas o que é isso? Se por um eventual acaso eu preciso pegar as informações que estão na minha tabela e duplicar, eu poderia fazer o insert into e colocar o nome da tabela com todos os registros que tem na tabela. Automaticamente eu duplicaria as informações. Então, se eu precisar algum dia duplicar as informações ou triplicar as informações, tanto faz, eu conseguiria utilizando essa regrinha, insert into de um select. Tá? Então, dá para eu fazer desta forma. Uma outra coisa que é interessante é create table de um select.
Vamos fazer esse do Insert Into primeiro, para vocês pegarem como faz. É assim, vamos supor, lembra que nós temos um curso cadastrado, ok? Vamos supor que eu queira duplicar esse curso, tá? Lembrando que a chave primária nunca duplica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, ó, cursos, cur nome e cur valor do curso. E eu não ensinei para vocês select, mas eu vou passar só o basiquinho. Select é para consultar os dados. Então, o que eu vou fazer? Select de cur nome, cur valor do curso. E nome da tabela, from cursos. Então, o que eu estou falando? Insira na tabela cursos, no campo cur nome e cur valor do curso, esse resultado dessa consulta aqui. Então, o que ele vai fazer? Hoje eu tenho um registro. Quando eu vou executar isso, eu vou ter 2 registros. Acabou de inserir, e vamos consultar para ver se ele duplicou mesmo? Acabou de, realmente duplicou. Tá? Então, caso vocês precisem fazer uma duplicação por algum motivo especial, vocês conseguem com esse comando. Tá? Eu vou explicar para vocês mais quando estiver na parte de select, que aí nós fazemos coisas muito mais avançadas. Tá? Porém, só queria passar para vocês que existe este comando. E se eu quero duplicar a tabela? Então, eu tenho uma tabela e preciso duplicar a tabela. Tá? Como que eu faria? Eu faço desta forma aqui. Create table, o nome que eu quero, novo, like e o nome da outra tabela. O que ele vai fazer? Ele vai pegar e criar com a mesma estrutura somente, só a estrutura. Não vai ter nenhuma informação. E aí eu executo o comando de inserção, que eu ensinei para vocês. Insert into, nome da tabela, no select, asterisco, from e a tabela origem. Vamos fazer na prática, que na prática com certeza fica mais claro. Então vamos supor que eu precisasse duplicar a tabela cursos. O que eu vou fazer? Create table, cursos. Ok? Vamos colocar cursos 2 só para fazer um teste. Like, cursos. E vou executar esse comando. Acabei de executar. Olha o que aconteceu. Se eu atualizar, ele criou um cursos 2. Só que se eu entrar em cursos 2, não tem nada. Ele só criou a estrutura igual. O que eu vou fazer agora? Insert into cursos 2 de cursos. Executou. E agora vamos ver se tem informações. Cursos 2 tem as mesmas informações dos cursos. Tá? Eu estou ensinando aqui uma parte mais avançada, mas é só para eu não poder... eu já estou no mesmo lugar que é o Insert Into. Porém, depois eu reviso com vocês essa parte que é mais complexa. O importante é vocês terem pego bem a parte do Insert Into, nome da tabela, campos, values e os valores de cada um, que tem que ter na mesma sequência que foi digitado nos campos em cima. Ok? Vamos atualizar as informações. Muito importante. Imagine que eu cadastrei um aluno, eu cadastrei um instrutor, eu cadastrei um produto e errei na hora de digitar. Errei, sem querer, pode ter ocorrido. Ou, além disso, eu preciso dar baixo no estoque, então eu tenho que diminuir. Ele tinha 10, agora vai ter só 8 porque foi vendido 2. Tudo isso se faz com update. Como que funciona? É update, nome da tabela, set, nome do campo, igual ao valor para o campo, where e a condição. Muito importante. Where é quase fundamental. Porque se você não colocar o where, ele vai atualizar todos os registros. Então, vamos supor que você tenha 10 mil alunos e colocou um update
aluno 7, nome igual a Joaquim. E esqueceu de colocar o where. O que vai acontecer? Todos os alunos se transformarão em Joaquim. Então, muito cuidado. Tem que colocar o where para você direcionar o banco de dados e falar assim, ó, eu quero alterar esse daqui. Eu quero alterar essa informação. Eu não quero todos. Tá? Vamos fazer na prática, que na prática com certeza é fundamental. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o cursos, certo? A tabela de cursos, e vamos corrigir esse curso 2. Em vez de ser analista de sistemas, nós vamos colocar que o curso 2 é Data Science, ciência de dados. Tá? Hoje está muito em alta esse curso, então vamos trabalhar com ele. O que eu fiz aqui? Vamos lá. Eu vou fazer um update cursos, ou seja, eu quero atualizar a tabela de cursos. O que eu quero fazer? Eu quero pegar o CurNome e definir que vai ser Data Science. O nome do curso. E eu quero definir que o valor desse curso será igual a 720. Lembrando, é fundamental colocar o where. Quem que eu quero atualizar? O que você vai fazer? Geralmente, vai ser a chave primária. Então, você vai fazer assim, ó, código do curso é igual a 2. Então, vamos lá, vamos recapitular. Update, nome da tabela, set, CurNome igual, coloca o que você quer, a informação que você quer que seja atualizada, né? Com a informação, o valor igual ao valor que você quer, where, onde o código do curso for igual a 2. Então, o que ele vai fazer? Ele vai substituir esses dois valores por esses dois valores. Vamos ver se funciona? Clicar aqui, atualizou, vamos conferir? Agora, Data Science 720. Ok? Update se utiliza muito, muito. Então, é fundamental memorizar. Como que é? Bem simples. Update, nome da tabela, set, nome do campo, igual, valor do campo, where, condição para atualização. Tá ok? E exclusão de dados. Exclusão de dados é muito utilizado também. Situações, de repente, cadastrei 2 vezes um aluno, preciso tirar um aluno porque eu já tinha cadastrado e eu não tinha visto, você precisa retirar esse aluno. Tá? E como que você faz isso? Você coloca delete from nome da tabela, where condição. Muito importante a exclusão de dados, muito importante, eu até coloquei uma observação. Se você esquecer do where neste caso, será excluído todos os registros. Isso é muito perigoso, sempre faça backup dos dados. Tá? Então, muito cuidado. Então, sempre coloca o where. Com o where, você evita errar a informação, porque você já está fazendo o filtro, você está falando assim, só quero que tire esse registro, não todos os registros. Então, o que nós vamos fazer? Vou pegar aqui, vamos pegar o cursos 2 para fazer com ele, que aí nós não mudamos os nossos registros. No cursos 2, lembra que nós tínhamos 2 vezes analista de sistemas, ok? Vamos supor que eu quisesse tirar só o registro 1, só o registro 2. O que eu vou fazer? Cursos 2, where, então vamos lá, where, código do curso, igual 2. E vou executar este comando. Vamos ver se funcionou. Ó, aqui ele já deu certo, mas vamos consultar a tabela. Somente tem um registro. Automaticamente ele já tirou o registro. Tá? Esse comando delete,
Existe muitas empresas que não aconselham porque ele pode perder informações. E aí você faz uma outra coisa chamada exclusão lógica. O que é exclusão lógica? Exclusão lógica é você ter um campo na sua tabela falando excluído, sim ou não, por exemplo. E aí você só marcaria que aquele registro está excluído, mas ele estaria indo no banco de dados e você poderia fazer consultas, né? Por exemplo, quem não utiliza exclusão de dados? Se você for pensar, um banco não pode retirar uma informação, então ele sempre faz uma inserção, né? E nem faz uma update, somente em saldo, mas o restante ele não faz um update, ele sempre insere informação, para sempre deixar rastreável. Então tem que tomar muito cuidado. Depende do ponto, eu utilizo delete from, dependendo do pontos, eu utilizo a exclusão lógica. Tem um outro comando, quando eu quero excluir a tabela inteira, eu posso usar o comando chamado truncate. Truncate, ele serve para excluir a tabela inteira. Só que ela não pode ter vínculo. O que quer dizer isso? Ele não pode ter uma chave estrangeira, onde tem uma informação aqui que pertence a outra tabela. Tá? Então, aí o comando truncate falha. Ele não vai conseguir fazer a operação, que é excluir a tabela inteira. Tá? Então, vamos ver o que faz o comando truncate, lembrando que ele vai excluir a tabela inteira. Vamos consultar novamente, nós vamos ver que o curso 2 nós temos uma informação, certo? Agora eu vou dar truncate e vou colocar assim, ó, cursos 2. E vou executar este comando. Acabou de executar. Vamos consultar para ver quais informações tem no cursos 2. Você viu que ele não tem mais nenhuma informação, tá? Tem que também tomar muito cuidado para utilizar o truncate. Eu estou explicando para vocês terem o conhecimento do que é o truncate, né? Mas sempre com muito cuidado, porque o truncate ele exclui todos os registros. Ok? Vamos começar um pouquinho de select, só para vocês sentirem um pouquinho. Tem muita coisa, o select é gigante, então na próxima aula não percam, que vai ter muito conteúdo para vocês, que vocês vão utilizar no seu dia a dia, no seu trabalho, na faculdade, nos cursos que você fizer. Se vocês prestarem concurso público, cai muito select, porque utiliza isso no seu dia a dia. Então, só para passar o básico, vamos passar o básico de select. Eu vou pegar aqui e fazer uma consulta o seguinte. Eu quero saber quem são os alunos que estão cadastrados. Eu vou começar com vocês da maneira mais simples que existe. O que é isso? Eu dou um select, coloco asterisco, asterisco quer dizer todos os campos, from, depois eu coloco o nome da tabela, alunos, sem condição nenhuma. Vou colocar assim, select asterisco from alunos. Já apareceu toda a relação dos meus alunos com todos os campos, o nome, CPF, logrador, o número, complemento, bairro, cidade, CEP, tudo aqui, toda a relação, ok? Agora, só para dar mais um gostinho para vocês, vamos um item a mais. Imagine que eu queira somente os alunos que moram no bairro Saúde. Como que eu faço? Eu coloco aqui where alu bairro igual saúde e fecha aspas simples ou aspas duplas. Lembra que eu falei? Tanto faz, os dois funcionam. E vou executar. Só me retornou que uma aluna mora no bairro Saúde. Tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, fundamental, nós aprendemos insert, aprendemos update, aprendemos delete, que é utilizado dia a dia. E já dei um gostinho para vocês do início do select. O select tem muitos comandos que nós vamos ter que aprender, então reavise os 2 vídeos, que é muito importante, e no terceiro vídeo nós vamos continuar no select, terceiro, quarto e provavelmente quinto, para nós aprendermos todo o conceito do select,
porque isso é utilizado muito em data science, é utilizado muito em análise de sistemas, é utilizado muito em aplicativos, consultas, relatórios, em diversas ocasiões, consulta no banco de dados e assim por diante. Espero que vocês tenham gostado, deixe seu like, dá um curtir, dá um compartilhar, envie para os seus amigos, marque o sininho, né, e inscreva-se no nosso canal. Se gostou, deixe também os seus comentários, sugere vídeos e que nós faremos assim que possível. Muito obrigado, até mais.